الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إخوتي الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها خير وسيلة نتقرب بها إلى الخالق يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها خير وسيلة نتقرب بها إلى الخالق يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، minhas irmãs e meus irmãos, estamos mais uma vez aqui para podermos partilhar a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala, aquela que é tão vasta, que várias vezes já falamos aqui, que se nós tentássemos chamar o oceano de todos os átomos que existem neste universo para poder trilhar e trazer aqui a sabedoria de Allah subhanahu wa ta'ala, não teria um fim. Então não vamos nessa senda, mas vamos na senda daquilo que hoje iremos abordar. Com graça de Allah subhanahu wa ta'ala e seu tawfiq, hoje intencionamos, assim como podemos todos nós vermos nos anúncios, no quadro, que a nossa mensagem será lições para a recepção do mês de Ramadã. Pode ser muito cedo para nós abordarmos esse tema, mas a sua relevância é tão importante e, aliás, este tema foi mesmo da recomendação da direção da mesquita. Por algumas razões, eles recomendaram que nós falássemos e abordássemos esse tema. Este tema, a sua importância, quando nós aceitamos esse desafio de abordarmos esse tema, eu fui buscar a sua relevância e importância, que era para podermos contextualizar em falarmos de lições para a recepção do mês de Ramadã. No hadith muito autêntico de narração de Jabir, ele disse: infeliz seja, ou perdedor seja. Aliás, o hadith começa quando o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele subiu no mimbar. Então, no primeiro degrau, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse Amém. No segundo degrau, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse Amém. No terceiro degrau também disse Amém. Os sahabas, os companheiros que estavam na mesquita naquela oração, ficaram admirados. Nós não ouvimos o profeta sallallahu alaihi wasallam a fazer nenhum dua para dizer Amém. Então depois foram lhe questionar, que é Rasulallah, o que se passou? Que quando estavas no primeiro degrau, dizes Amém, Amém, que assim seja, que Allah aceite. E assim como no segundo e o terceiro grau, ele disse, nesta altura, o Jibril alayhi salatu wassalam veio e fez 3 duas. E ele disse para mim, Ya Rasulallah, diga Amém. E eu disse Amém. No segundo degrau, também fez o outro dua. E disse-me, Ya Rasulallah, diga Amém. E eu disse Amém. No terceiro degrau também, ele fez o dua e disse-me, Ya Rasulallah, diga Amém. E eu disse Amém. Sabem qual foi esse dua que Jibril alayhi salatu wassalam fez e disse para o profeta dizer Amém? O dua feito pelo Jibril e o Amém dito e respondido pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam significa que esta ação está emanada, está aceita perante Allah subhanahu wa ta'ala. O Jibril dizia, infeliz, o perdido seja aquela pessoa que encontrou o mês de Ramadã, mas não adquiriu o Jannat. E o profeta disse Amém. O que significa que muitos de nós entramos e apanhamos o mês de Ramadã, jejuamos, passamos a fome, mas alguns podem estar naquela desgraça que já está emanada nos livros
do Islã e você não tem nenhum jejum senão fome. Lembra-nos ainda abordarmos este tema? Porque estamos numa altura em que sensivelmente faltam 19 dias para o mês de Ramadã. A nossa preparação não tem sido muito espiritual, senão material. O falar aqui de 19 dias, este não é um fatwa. Há requisitos para nós começarmos a jejuar. Que não apareça alguém aqui amanhã a dizer que não. Já tinha começado a contar na sexta-feira, porque o Sheikh Musa Suef tinha falado que faltavam 19 dias. E Musa Suef é aquela pessoa que tem o lugar no Conselho Consultivo do Conselho Islâmico, então aquilo que falou é verdade. Não. Há requisitos para nós determinarmos o início do jejum, assim como também o fim do jejum. Meus irmãos, estamos numa altura em que todos nós, homens e mulheres, a nossa preparação para receber o mês de Ramadã não é espiritual, senão material. Se o rancho era de 20 mil, agora já é de 40 mil. Se a mulher não tinha um bom vestido, não, se não tinha aquela roupa nova, hoje já tem os melhores vestidos, que é para ir exibir isso no Tarawih. Assim como os homens também. Então, a nossa preparação para receber o mês de Ramadã, nesta nossa aula, é espiritual. E para tal, nós vamos trazer 7 lições para recebermos da melhor forma o mês de Ramadã. Mas eu vou deixar uma questão antes de entrarmos a detalhes desse nosso tema. A pergunta que eu faço: muitos de nós estão aqui com 40, 50, 60 anos, mashallah, que Allah subhanahu wa ta'ala preserve a todos, dê muita saúde e tenha muita longa vida na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. A questão que eu faço: durante o tempo que nós jejuamos, seja 5, 20, 10 anos, será que alcançamos os objetivos traçados pelo mês de Ramadã? Repito nessa questão. Nós já jejuamos 5, 10, 20 anos. Alguns jejuaram 30 anos. Alguns estariam na reforma de jejum, porque já jejuaram 35 anos, mas no Islã não há reforma. Será que já alcançamos aquilo que são objetivos do mês de Ramadã? Então, essas lições que nós vamos arrolar, que feliz ou infelizmente são tantos, mas nós vamos trazer 7. Essas lições, esses 7 pontos, irão responder a esta questão. E cada um, depois desta palestra, irá refletir: será que o jejum do ano passado, ou será que os jejuns anteriores tiveram efeito? Será que os jejuns passados valeram? Então, o primeiro ponto, meus irmãos e minhas irmãs, que a lição que o mês de jejum traz para nós, que devemos nos preparar, chegar este mês e eu colher essas lições. Uma das lições é o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é o objetivo mãe. Esse é o objetivo mãe para nós alcançarmos aquilo que é o fruto do mês de Ramadã. Muita gente, quando se fala de taqwa, eles passam de forma rápida e nem tentam perceber o que é o taqwa. E nem tentam perceber quais são os benefícios de você ter o taqwa. O taqwa, meus irmãos e minhas irmãs, é o temor a Allah subhanahu wa ta'ala e é o guião, é o que nos conduz para praticarmos o bem e seguirmos as orientações de Allah subhanahu wa ta'ala e também do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Allah subhanahu wa ta'ala disse que nós recomendamos الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ, os dotados dos livros dos tempos passados. O que Allah recomendou? أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, para que temessem Allah subhanahu wa ta'ala. E não só وَإِيَّاكُمْ, e a vós também, nós muçulmanos. A recomendação, a ordem que Allah subhanahu wa ta'ala nos dá é nós temermos Allah subhanahu wa ta'ala, que é o guião
de nós adorarmos Allah subhanahu wa ta'ala e obedecer o seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, deixando a prática de toda a maldade que existe na face da terra. Este ponto de taqwa, minhas irmãs e meus irmãos, é muito vasto e eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas tendo o taqwa é a nossa aproximação, é o nosso controle da nossa vida no geral. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ. Aqui está o benefício de nós temermos Allah subhanahu wa ta'ala, o benefício de nós termos temor a Allah subhanahu wa ta'ala, obedecendo, assim como seguindo as orientações do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que irá acontecer conosco. E este taqwa, o seu termômetro, não sabe senão Allah subhanahu wa ta'ala, e você também é o dono. Porque o Profeta sallallahu alaihi wasallam, quando foi questionado o taqwa, ele dizia que a taqwa hahuna, e apontava o seu peito. Significa que o temor, Allah subhanahu wa ta'ala, só Allah é que sabe. E você, dono, pode se medir, será que eu tenho taqwa Allah subhanahu wa ta'ala? E você só vai saber isso quando você estiver a seguir as orientações, as leis de Allah subhanahu wa ta'ala, assim como as orientações do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, os benefícios de taqwa, a promessa que nos traz é dizer: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا. Se os residentes, que somos nós, povo, amanu, crescemos de Allah subhanahu wa ta'ala, termos nossa fé, وَاتَّقَوْا, e temer Allah subhanahu wa ta'ala, o que iria acontecer? لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Então Allah subhanahu wa ta'ala irá abrir para aquela pessoa que tem fé em Allah subhanahu wa ta'ala e tem o temor a Ele. O que é o temor? É aquilo que nós explicamos. O que Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer em benefício dessas pessoas? لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ. Nós iremos dar bênção, iremos abrir portas de bênção para esses indivíduos nos céus, assim como na terra. Então, cada um de nós sabe, cada um de nós, na base deste primeiro ponto, sabe que para a minha vida correr em perfeitas condições, para a minha vida ser muito bem orientada, para Allah subhanahu wa ta'ala dar-me prosperidade na minha vida, para Allah subhanahu wa ta'ala conceder-me saúde, para Allah subhanahu wa ta'ala conceder-me o bem, é preciso ter fé em Allah, é preciso ter fé e temor em Allah subhanahu wa ta'ala. Se isso não acontecer, a nossa vida será deambulante. Qual é esse termo que eu queria usar? Que a nossa vida será dar voltas, dar cambalhotas. Por quê? Porque desafiamos Allah subhanahu wa ta'ala, não tivemos fé nele e nem tivemos temor. Será que nos anos passados nós alcançamos esse primeiro objetivo de jejum? Se alcançamos esse primeiro objetivo de jejum, então a nossa vida deveria ser melhor. Quem alcançar o primeiro objetivo de jejum, com essas promessas de Allah subhanahu wa ta'ala, então a vida dele deveria ser melhor até hoje, que estamos a renovar para outro jejum. Mas infelizmente são poucos e Allah é quem os conhece. Por quê? Porque continuamos ainda em problemas na nossa sociedade islâmica. Continuamos com problemas comuns e singulares. Por quê? Chega o mês de Ramadã, para nós renovarmos a nossa fé, para nós renovarmos o nosso temor, e não acontece. Passa como se nada tivesse acontecido. O mês de Ramadã é mês para nós recarregarmos as nossas energias para outro mês de Ramadã. É um mês para nós curarmos-nos, munirmos-nos de todas as doenças que existem e não vamos apanhar essas doenças ao longo da nossa vida. Será que isso acontece? Quem tiver o temor, quem tiver fé e temor em Allah, Allah vai lhe proteger para o resto da vida. Minhas irmãs e meus irmãos, dentre as lições que nós escolhemos no mês de Ramadã, é a questão de crença, é a questão do lazer, vou chamar de lazer.
O segundo ponto é que o mês de Ramadã vem nos ensinar que nós devemos controlar os nossos prazeres e lazeres também. Por quê? Para o jejum ser válido, dentre as condições para o jejum ser válido, é você abdicar-se do sexo durante o dia, é você abdicar-se da comida e a bebida durante o dia. Neste ponto, meus caros irmãos, é uma disciplina que o Islã traz para nós. E essa disciplina deve servir para o resto da vida. Será que essa disciplina mantém para o resto da vida? Eu duvido. Por quê? Os pecados, as falhas que nós cometemos, quando chega Ramadã, durante 29 e 30 dias, nós conseguimos nos afastar delas. Conseguimos nos afastar de tudo aquilo que é obsceno. Conseguimos nos afastar daquilo, tudo que é ilícito. Mas quando termina o Ramadã, infelizmente, somos nós os primeiros a começar a fazer aquilo que não fazíamos. No segundo ponto, Allah subhanahu wa ta'ala nos ensina, e aqui também deixo esta lição para os nossos irmãos fumadores, para os nossos irmãos, que todos nós temos nossas falhas, cada um tem o seu ponto fraco, que este ponto fraco venha a se eliminar através do jejum. Os nossos irmãos fumadores, que Allah subhanahu wa ta'ala lhes perdoe e perdoe a todos nós, e ajude-lhes também a deixar de fumar. Um mal, um pecado na sociedade, em que além de você cometer o pecado, ainda está a aumentar o pecado porque transmite, ou seja, está a propalar, está, no entanto, a trazer mais doença para outras pessoas através da fumaça. Mas no mês de Ramadã, essas pessoas conseguem fazer. Conseguem não fumar. Infelizmente, mal ouvem azan, a primeira coisa é fumar cigarro. Então, o segundo ponto, meus caros irmãos e minhas irmãs, é que o Islã, o Ramadã, ensina-nos que é possível deixarmos certas coisas. Mas, no entanto, conseguimos deixar 30 dias, porque significa que é possível para deixar o resto da vida e não conseguimos fazer. Meus irmãos, o mês de jejum, Allah subhanahu wa ta'ala, quando instituiu o jejum, e quando os muçulmanos no passado encararam e receberam a mensagem do jejum devidamente, a vida dos muçulmanos mudou. Por isso, o mês de Ramadã é chamado na história islâmica mês da vitória. O mês de jejum, na história islâmica, é considerado mês da história. O que eu quero dizer com isto, minhas irmãs e meus irmãos, toda aquela pessoa que queira ter vitória na sua vida, que aproveite o mês de Ramadã. O que quero dizer com o terceiro ponto, mês da vitória, é que todos nós temos nossas fraquezas, todos nós temos nossos problemas, que aproveitemos o mês de Ramadã para virmos mudar o nosso cenário individual e coletivo. Muito bem sabemos, meus caros irmãos, que uma das primeiras batalhas no Islã foi a Batalha de Badr. E esta batalha, que aconteceu no segundo ano de Hijra, na segunda-feira, dia 17 de mês de Ramadã, ela vem nos ensinar que através das graças de Allah subhanahu wa ta'ala e pelo mês em que nós nos encontramos, podemos alcançar todas as vitórias possíveis na face da terra. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando foi na batalha de Badr para lutar contra 1000 tal descrentes, eles eram quantos? Eram 300 e alguma coisa. Os muçulmanos com medo de combater, porque o inimigo estava mais preparado que o próprio muçulmano. Mas através do imã, através do sabr, que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinham, nesta batalha, Allah subhanahu wa ta'ala diz
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. Recordem que na batalha de Badr, que vocês estavam a clamar socorro a Allah subhanahu wa ta'ala. Vocês estavam a pedir socorro a Allah subhanahu wa ta'ala, estavam com medo, porque o inimigo que estava mais preparado iria vos combater. O que aconteceu? Fastajaba lakum. O aqui, os mufassirinas, os interpretadores do Coran, dizem imediatamente Allah subhanahu wa ta'ala aceitou a vossa súplica, porque vocês estavam aflitos, estavam a pedir com temor e sinceridade a Allah subhanahu wa ta'ala, mas em que mês? No mês de Ramadã. Fastajaba lakum. Allah subhanahu wa ta'ala aceitou a vossa súplica, Allah aceitou o vosso dua. O que aconteceu? Anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin. Não eram vocês que estavam a lutar contra o inimigo, mas sim eram anjos que Allah subhanahu wa ta'ala enviou. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Recordem que Allah subhanahu wa ta'ala deu a vitória na batalha de Badr quando vocês eram ínfimos. Com isso, meus irmãos, queremos dizer que o mês de Ramadã é mês de vitória. Não podemos provocar com medo de nós provocarmos pessoas que possam retaliar com dua ou com uma ação e Allah subhanahu wa ta'ala aceitar e nós cairmos na calamidade. Meus irmãos, o mês de Ramadã é um mês, como dizíamos na introdução, que o infeliz, o perdedor, é aquela pessoa que encontra o mês de Ramadã com saúde e não alcança perdão de Allah subhanahu wa ta'ala e não alcança o Jannat. Nós devemos alcançar o Jannat. Nós devemos alcançar, irmãos, quando se fala no Islã, alcançar o Jannat ou alcançar a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala, não podemos olhar, vivermos aqui na fase da terra sofrendo para ir ganhar o Jannat. As coisas não são assim. E nós já explicamos aqui que para nós, que a questão de alcançar o Jannat não significa, aliás, estarmos a viver mal na face da terra porque vamos ganhar o Jannat. Não. Nós já explicamos que na base de taqwa, aquela pessoa que tiver taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala vai abrir as suas portas de bênção aqui na face da terra. Que significa o que é isso? Que você vai viver bem. Então, será que nós muçulmanos, já paramos para analisarmos, para meditarmos os nossos jejuns anteriores, particularmente do ano passado? Então, meus irmãos, temos o primeiro ponto, que é o taqwa. O segundo ponto, que é controlar os nossos prazeres e lazeres. E o terceiro ponto é este mês considerarmos o mês de vitória. Qualquer um que queira ter o mês, queira ter vitória na sua vida, que aproveite o mês de Ramadã. Meus irmãos, dentre as lições que nós temos no mês de Ramadã, que nós vamos colher no mês de Ramadã, devemos nos aproximar a Allah subhanahu wa ta'ala praticando o bem. Devemos nos aproximar a Allah subhanahu wa ta'ala para deixarmos nosso melhor legado. Por quê? A ação que você for a praticar no mês de Ramadã não é igual àquela ação que você praticou fora de Ramadã. Devemos incrementar as nossas boas práticas, as nossas caridades, os nossos sadaqas para quem precisa. E eu aqui, neste ponto, recordo-me, ainda nesta mesquita, que já, não digo que criticamos, mas enfatizamos e lembramos os irmãos que Allah subhanahu wa ta'ala deu poder para definirem a questão de sadaqa, assim como zakat, como devem aplicar. Porque não é tudo zakat, não é todo zakat. Você pode pensar que está a tirar zakat enquanto não é zakat. E não podemos ainda fazermos sadaqa para empobrecer mais os outros, para humilhá-los. Neste ponto, eu vou deixar uma pequena lição. Se você
tem intenção de deixar o sadaqa jária na face da terra, que vai lhe beneficiar até a sua morte, até outras gerações, que adote os estudantes, que financie os estudantes, que apadrinhe os estudantes de todas as áreas existentes, particularmente as áreas islâmicas. Este ponto de nós apadrinharmos os estudantes e também as recompensas, os benefícios de adotarmos um estudante em prol dos seus estudos. Vou trazer uma pequena passagem e depois daí iremos para uma pequena pausa, onde um grande álimo em Damasco, na verdade, na literatura islâmica, quem não conhece Abdurrahman al-Hafar, esse ainda não percorreu nas enciclopédias do Islã. Abdurrahman al-Hafar, de forma resumida, ele foi estudante nos seus 45 a 40 anos, assim como alguns dos meus pais aqui. Com 50 anos, procurou ir a um sheikh, ir a uma mesquita, e lá se entregou e disse que eu, a partir de hoje, quero ser estudante, quero ser um grande alim. Qual foi a sua história? Abdurrahman al-Hafar era um coveiro, trabalhava no cemitério. De forma resumida, Abdurrahman al-Hafar recebe uma senhora que vinha, no entanto, para pedi-lo para lhe fazer uma sepultura. E assim ele fez. Chegou o tempo de trazerem o janaza. Abdurrahman, como seu trabalho, recebeu e foi, no entanto, para enterrar o jovem. Abdurrahman, quando recebeu a urna, quando recebeu o corpo a pôr na sepultura, apareceram 2 cavalos com 2 homens, levaram a urna, o janaza, e foram. E a campa se tornou em paraíso, dentro dos paraísos do Jannat. Esta ação, Abdurrahman al-Hafar foi o único que viu e ele desmaiou. Quando Abdurrahman al-Hafar, depois daquele processo de reanimação, ele tenta contar o episódio, as pessoas pensaram que não, alguma coisa lhe aconteceu. O mesmo se repetiu quando a senhora, passado um tempo, veio. Perguntou-lhe também, pediu-lhe também auxílio, que eu quero um espaço para enterrar o meu falecido. Abdurrahman al-Hafar fez a mesma coisa. Abdurrahman al-Hafar, quando mais uma vez entra na cama para receber o corpo, o que acontece? Aconteceu que também vieram 2 criaturas e a campa se abriu e levaram o corpo. Abdurrahman, desta vez, ele não desmaiou. Mal saiu dali, ele seguiu e procurou aquela senhora. Foi ter com a senhora. Ó senhora, é parente deste indivíduo que acabamos de enterrar? Ela disse sim. E antes disso também vim ter contigo, que era para me ajudar também a enterrar o meu filho. Ele disse, aquele também é falecido no mês X, no dia X, também era seu filho? Sim, sim, era meu filho. Ele disse, Ra'aytu ajaban, eu vi o incrível. Contou o episódio para a senhora. O que a senhora respondeu quando ele perguntou o que eles faziam? A senhora disse, o primeiro que morreu, que eu trouxe, era mais novo. Ele morreu numa altura em que era estudante. Então vim pedir auxílio e assim aconteceu neste musiba que Allah subhanahu wa ta'ala me deu. Enquanto que o segundo, que acabamos de enterrar há dias, ele era serralheiro, trabalhava para financiar o seu irmão estudante. Para vermos, meus caros irmãos e minhas irmãs, que a melhor forma de nós investirmos, dentre as formas que existem na face da terra, é nós investirmos os nossos quadros muçulmanos, os nossos filhos muçulmanos, a nossa comunidade islâmica, para eles se empoderarem em ciência. Meus prezados irmãos, desta forma, Abdurrahman al-Hafar, ele decidiu em procurar escolas, mesquitas
e acompanhar os melhores álamos em Damasco e se tornou o melhor álimo. Hoje a história está repleta da sua história e foi chamado Abdurrahman al-Hafar. Porque ele decidiu que desta forma eu posso alcançar o meu Jannat, ou procurando conhecimento, ou então financiando um talib al-ilm, um estudante. Meus irmãos, os pontos que nos restam, o tempo não nos permite para nós terminarmos, mas porque não somos nós únicos que temos essa matéria, podemos ler, podemos procurar em outros livros, e eu não vou pedir que as pessoas me procurem para eu falar de outros pontos, mas vou recomendar que leiam livros mesmo do Ramadã, do Sheikh Aminuddin, assim como outras literaturas. Mas, em poucas palavras, eu quero trazer 2 pontos que acho muito essenciais. A melhor arma, o melhor armamento que o muçulmano tem, sabem qual é? E nós desvalorizamos e não sabemos. É o duá. A melhor arma nuclear que nós muçulmanos temos é o duá. E o melhor tempo para fazermos o duá é o tempo de Ramadã. É nós estando em jejum em que nosso duá não é rejeitado. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: 3 pessoas, o seu duá não tem barreiras. Allah subhanahu wa ta'ala aceita diretamente. Dentre essas pessoas está o jejuador. Então vamos fazer duá também, ou fazermos de duá como uma das lições em que nós estamos a colher dentro do mês de Ramadã. O que acontece é que a gente, quando jejua, nos metemos mais em fofoca, em vez de Allah subhanahu wa ta'ala nos perdoar. Estamos a ganhar pecados quando estamos na mesquita. Pouco nos concentramos no ibada, pouco nos encontramos no duá. E não há melhor forma de nós nos munirmos como muçulmanos senão fazendo duá. E aqui não existe aquele nosso hábito. Faz duá para mim. Papai, faz duá para mim. Você tem barreira em comunicar com Allah subhanahu wa ta'ala? E último ponto, que aqui vou deixar de forma rápida, meus irmãos e minhas irmãs, é nós deixamos a grande prática do mês de Ramadã, que é uma das grandes lições que o mês de Ramadã traz, é a nossa leitura do Corão. E nós já vamos ter uma sessão detalhada sobre a importância da leitura do Corão. Porque o mês de Ramadã, ele só se tornou abençoado, só se tornou um mês diferente, só se tornou um mês grande, porque nele foi revelado o Corão. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, no Corão, ele vai dizer a Allah subhanahu wa ta'ala que, ya Allah, os meus seguidores, o meu ummat, eles abandonaram o livro de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, dessas lições, essas recomendações para mim e a todos vós, é muita coisa que deveríamos falar em prol da recepção do mês de Ramadã. Quero deixar essas lições recordando a mim e recordando a todos vós que a melhor preparação do mês de Ramadã não está em preparação material, mas sim está em preparação espiritual. Quero deixar essas lições para mim e para todos vós, minhas irmãs e meus irmãos, recordando que é preciso fazermos a reflexão dos nossos jejuns anteriores. Será que eles valeram? Será que nós alcançamos esses objetivos traçados que nós devemos ganhar no mês de Ramadã?